Câmara adiou para depois do feriado de finados a votação da PEC dos precatórios, que limita o pagamento anual de dívidas judiciais e muda a fórmula de cálculo do teto de gastos. Ontem faltaram votos para aprovar a proposta. O governo quer usar esses recursos para bancar o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Mas a primeira parcela, no valor de R$ 400, só deve ser paga em dezembro. O ministro da Cidadania, João Roma, começou o dia no Palácio do Planalto. Ontem, ele e os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, acompanharam de perto a discussão na Câmara, tentando viabilizar a votação, mas não conseguiram. Hoje, o ministro mandou um recado para os deputados da base do governo. O nosso apelo é para que até a segunda semana de novembro essa medida possa ser aprovada, porque senão terão dificuldades operacionais, inclusive, para fazer chegar o recurso a essa população. A alteração na Constituição reduz o valor que o governo pagará no ano que vem de dívidas judiciais e também altera a correção do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas públicas. Se as mudanças forem aprovadas, o governo conseguirá recursos para pagar o Auxílio Brasil até com sobra para outros gastos. Parlamentares da oposição questionam a decisão do governo de mexer no teto, optando por aumentar e não cortar gastos. E também o fato de que não está claro como vão ser gastos os recursos extras que virão com a aprovação da PEC. É evidente que esta exceção que está se abrindo é uma exceção muito casuística, né, que está voltado única e exclusivamente para criar esta folga fiscal com o objetivo de implantar um novo programa de transferência de renda, mas com características claramente eleitoreiras, ou seja, só vai funcionar durante o período eleitoral. O relator da PEC, deputado Hugo Mota, do Republicanos, nega que esteja sendo negociado mais dinheiro para emendas parlamentares e para o fundo partidário. Ele diz que recebeu uma conta do Ministério da Economia. Dos 83 bilhões de reais previstos, 50 bilhões iriam para o Auxílio Brasil. 25 bilhões para reajustar despesas correntes, como o salário de servidores, devido ao aumento da inflação. 4 bilhões para pagamento de vacinas e outros 4 para o auxílio caminhoneiro prometido pelo governo, mas que ainda nem foi enviado ao Congresso. Mota afirma que a demora para aprovar a proposta inviabiliza o pagamento a partir do mês que vem de R$ 400 para quem recebe o Bolsa Família. Não é um pagamento simples, então eles precisam desse tempo, em média 45 dias, para poderem fazer essa operacionalização. Novembro, segundo eles falam, será um mês muito difícil, porque eles vão ficar nesse ato e dependendo dessa decisão do Congresso para se saber como vai fazer e qual valor vai ser pago agora em novembro. A certeza é que em o Congresso aprovando a PEC, já em dezembro o benefício possa ser pago. Na prática, o governo já conta que deve começar a pagar o auxílio de R$ 400 só em dezembro. Isso se o Congresso aprovar a PEC no mês que vem. A proposta precisa ser aprovada em 2 votações na Câmara e 2 no Senado. O Ministério da Cidadania diz que a parcela de novembro seria paga de forma retroativa. A economista Ana Carla Abrão reconhece que é necessário reforçar a atenção para a população de baixa renda, mas que a saída para isso não é desrespeitar o teto de gastos. Se nós ainda dermos um passo adicional nessa desorganização fiscal, eu não tenho a menor dúvida que o cenário, que já é negativo para frente, ele ficará ainda mais negativo e de forma ainda mais intensa e mais aguda. Nós precisamos atender a população de baixa renda, a população que hoje está passando fome, que está na miséria e que precisa que o Estado olhe por elas, mas hoje existem uma série de outros gastos que podem ser vistos. Existem subsídios fiscais, existem as emendas de relator, existe o fundo eleitoral, que não estão aqui atendendo a população de baixa renda, a sociedade brasileira como um todo. Estão atendendo grupos específicos de interesse. Olha, mesmo com a votação adiada, o governo está preocupado com a possibilidade de a PEC dos precatórios, que permitiria o pagamento do Auxílio Brasil, ser derrotada na Câmara. A Andréa Sadi tem as informações sobre a estratégia que integrantes do governo Bolsonaro estão tentando montar para garantir quórum e aprovar a PEC. Andréa Sadi, tudo bem? Boa tarde para você.
Tudo bom, Alain? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O governo está preocupado e já discutindo um plano B nos bastidores. Oficialmente, eles não dizem, mas sim nos bastidores, eles discutem, Alain, estender o auxílio emergencial se a PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela não for aprovada na Câmara dos Deputados. Essa PEC dos precatórios que abre o espaço fiscal no orçamento para fazer o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. Agora há pouco eu falei com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e ele disse que sim, o governo pode fazer isso se a PEC dos precatórios ela não for aprovada. Mas isso é uma discussão, como eu disse, Alain, nos bastidores, os líderes partidários com quem eu conversei confirmam essa informação nos bastidores, mas oficialmente ministros do governo, como é o caso do ministro João Roma, da Cidadania, ele disse que o governo não trabalha com o plano B, que eles confiam na PEC dos precatórios sendo aprovada na Câmara na semana que vem, mas que para isso eles precisam levar os deputados a Brasília, esses deputados que ainda não voltaram das suas bases eleitorais. Então, essa informação do presidente da Câmara, agora há pouco, o deputado Arthur Lira, vamos ver o que sai de fato disso até semana que vem, Alain. Vamos ver então nessa dia, porque de fato ficaria um intervalo ali, as pessoas ficariam sem receber em novembro. Obrigado, boa tarde.